Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de homilética, a disciplina de homilética que é ofertado nos polos do Seminário Cristão Evangélico do Norte. Nesta aula, iremos tratar sobre o preparo do pregador. Mas antes de assistir este vídeo, antes de assistir esta aula, se você não assistiu a aula anterior, veja aí no nosso canal a segunda aula de homilética, as qualificações do pregador, onde tratamos das questões espirituais e morais daqueles que foram chamados para o ministério da palavra. Bom, mas antes de adentrarmos a nossa aula, como temos feito em todas as nossas ministrações, sempre apresentamos dois livros na área de pregação, de exposição bíblica. E recomendamos para você que você possa ter na sua biblioteca. O primeiro livro é O Pastor como Pregador, da editora Peregrino. O editor deste livro é o pastor John MacArthur. E nesse livro você terá vários pastores, homens piedosos e experientes na área da pregação, falando desse assunto tão importante para a igreja e para aquele que foi vocacionado ao ministério. O segundo livro é O Pregador Contemporâneo e o Texto Antigo, publicado pela Cultura Cristã, do autor Sidney Greidanos. Greidanos, ele nos dá uma excelente aula sobre sermão, sobre interpretação e gênero literário, assim como também pregação expositiva. Se você deseja ser mais hábil na pregação expositiva através dos gêneros literários, lhe recomendo o livro do professor e pastor Sidney Greidanos. Bom, continuando então a nossa aula, iremos para o primeiro ponto do nosso estudo. Acompanhe comigo aqui na nossa projeção. Charles Spurgeon diz o seguinte: aquele que cessou de aprender, cessou de ensinar. Aquele que já não semeia na sala de estudo, não mais semeará no púlpito. Aqui temos uma grande verdade. Todo pregador, todo expositor bíblico deve ser desafiado ao estudo. Ele deve ser alguém que se debruça e dedica um bom tempo do seu dia no estudo, visando preparar um sermão que vise a glória de Deus e a edificação da igreja. Continuando então, já no nosso segundo slide aqui, podemos ver que esse homem de Deus, esse pregador, ele deve ser um estudioso da Bíblia. Observe, João Calvino diz o seguinte: ninguém chegará a ser bom ministro da palavra de Deus, a não ser que seja, em primeiro lugar, um estudioso da mesma. Aqui nós temos algo imprescindível na vida do expositor bíblico. Alguém que ame as Escrituras. Alguém que estude as Escrituras. Infelizmente, vivemos uma época em que muitos pregadores estão buscando conteúdo do seu sermão em outras áreas e não nas Escrituras. Já ouvi até alguns pregadores dizendo que não conseguem encontrar nas Sagradas Escrituras texto para expor a Bíblia, texto para o seu sermão. E qual é o motivo? É porque eles não estudam a Bíblia. Bom, no estudo da Bíblia, pegando a fala de João Calvino, nós temos algumas dicas para você que deseja ser um estudioso da Bíblia para ter um ministério exitoso da pregação da palavra de Deus. A primeira dica é: lê toda a Escritura uma vez por ano. Queridos, isso é imprescindível. É indispensável que o expositor bíblico leia a Escritura uma vez por ano. Você precisa começar de Gênesis e terminar em Apocalipse. Ou você pode buscar um outro plano de leitura, o qual lhe levará a cumprir essa tarefa de ler toda a Escritura durante todo o ano. Martin Lloyd-Jones, Charles Spurgeon, John Stott, pregadores reconhecidos, homens que exporam a palavra de Deus fielmente, eram estudiosos da Bíblia. E algo que eles praticavam anualmente, a leitura das Escrituras Sagradas. O pregador ele não pode ser um neófito. Ele precisa ser alguém que conheça de fato a palavra de Deus. E esse conhecimento é adquirido através da leitura desta mesma palavra. Uma segunda dica
que deixamos para você aqui é se aprofundar no estudo da Bíblia. E como isso é possível? De duas formas. Primeiro, mesmo na leitura anual, escolha um livro das Escrituras para que você possa estudar e cavar os tesouros daquele livro. Tenha, e esse seria o segundo ponto, um caderno de anotações à sua disposição, à sua mão, para que toda vez que Deus, através do seu Santo Espírito, iluminar sua mente e coração para compreender o texto bíblico em questão, você possa ter ali anotações. Essas anotações irão levar para o aprofundamento das Escrituras. Além disso, essas próprias anotações serão bases para o seu sermão mais adiante. Você precisa, como pregador, ser profundo nas Escrituras. A sua congregação precisa olhar em você, que você é alguém que de fato conhece a palavra de Deus, que maneja bem as Escrituras e que não se envergonha de nada. A terceira dica para você, enquanto pregador, se você realmente se aprofundou nas Sagradas Escrituras, se você tem um conhecimento bíblico, é não se prender a textos favoritos, textos conhecidos ou textos chaves. É muito comum ver ministros do Evangelho que se prendem a textos de fácil interpretação, ou textos conhecidos, ou textos que são mais fáceis para ele lidar enquanto expositor bíblico. Logo, logo, a sua congregação perceberá que você não está estudando as Escrituras, porque você não está se aprofundando claramente na palavra de Deus. Você quer pregar? Você quer ser um obreiro preparado? Então estude a Bíblia. No segundo slide, e esse é o segundo ponto do estudo, iremos ver que um pregador, um expositor bíblico, ele precisa estudar livros teológicos. Nós sabemos que a Escritura é o nosso primeiro livro. É o livro do qual nós tiramos o conteúdo da nossa pregação. Já vimos na aula anterior que nós fomos chamados para expor a Escritura. E é necessário o conhecimento desta palavra. No entanto, como um pregador, um ministro da palavra, um expositor bíblico, eu preciso conhecer outros livros que Deus usou homens piedosos para escrever. Lembrem que esses livros teológicos são frutos da iluminação do Espírito Santo na mente de homens, os quais, conduzidos por Deus, não em inspiração, mas em iluminação, escreveram livros que nos ajudam a compreender as Sagradas Escrituras. Por isso é necessário que aquele que é chamado para o ministério, no seu preparo, ele seja estudioso tanto da Bíblia, quanto também de livros teológicos. Diante disso, ele precisa estudar os clássicos, homens como João Calvino, Lutero, Zwingli, Martin Lloyd Jones, John Owen e tantos outros foram usados por Deus e escreveram obras emblemáticas e deixaram um grande legado teológico e bíblico para a igreja do século XXI. Você, como pregador, você, como expositor, precisa voltar o seu olhar para estes livros e ver o que tem para se aprender ali, que também pode ser uma ferramenta de interpretação e ensino para a produção do seu sermão. Também é necessário ler livros novos. Estamos numa época de muita produção de livros em língua portuguesa. Na verdade, as editoras no Brasil estão traduzindo uma série de livros que outra hora eram inalcançáveis para nós aqui. Me lembro bem na minha época de aluno, aqui no Seminário Cristão Evangélico do Norte, ali no início dos anos 2000, como era difícil encontrar algumas obras aqui no Brasil. Como era difícil conseguir livros que pudessem nos ensinar sobre pregação, sobre exegese, sobre a história da igreja, e hoje estão sendo lançados no Brasil, estão à nossa disposição. Alguns são livros novos, autores novos, os quais você, como um pregador e estudioso, deve adquirir e ler e estudar. Mesmo que aquele livro não tenha nada a ver com o seu sermão, mesmo que aquele livro não seja o assunto que você está tratando no mês na sua igreja, você deve ter o hábito de estudar e ler.
Mais tarde, o conteúdo adquirido servirá para você preparar bons sermões. Também é necessário estudar livros teológicos na área de história, história da igreja. Conheça os dogmas, conheça como chegou a tal doutrina, o que a igreja passou ao longo desses 2000 anos, sobre biografias, Jonathan Edwards, Martin Lloyd-Jones, João Calvino, homens que vale a pena estudar a biografia e aprender com eles. Além disso, essas biografias nos servem como ilustrações para os nossos sermões. Também estudar livros na área da sistemática. Temos várias sistemáticas hoje traduzidas e produzidas no Brasil. Defendemos e cremos na teologia bíblica, mas a teologia sistemática também nos ajuda a compreender as doutrinas da verdade cristã. Querido pregador, querido aluno que está buscando o ministério da palavra porque foi chamado pelo Senhor. Você precisa ser um estudioso da Bíblia e um estudioso também de livros teológicos. Além disso, como nós podemos ver no nosso próximo slide, além de estudar a Bíblia, além de estudar livros teológicos, é necessário que o pregador, o expositor bíblico, tenha um estudo contextualizado ou uma hermenêutica aplicada ao contexto que ele vive. O que nós queremos dizer com isso? A academia, ela pode nos dar uma boa base teórica. Podemos passar muito tempo com os livros, e isso é necessário, porque senão estaremos sendo contrários ou contraditórios diante daquilo que acabamos de afirmar no ponto 1 e 2 a respeito do estudo. No entanto, os livros não nos ensinam a nos relacionar com as pessoas. A academia, às vezes, nos coloca como pessoas teóricas. E esquecemos que, do outro lado, existem seres humanos com dificuldades reais, com problemas reais, com vivências reais, que precisam ser alcançados pela palavra de Deus. Diante disso, aquele que prega a palavra de Deus, ele precisa fazer um estudo contextualizado. Ele precisa saber como pegar a palavra de Deus, que está desse lado, construir uma ponte para o povo de hoje que está deste lado. Isso nós chamamos de contextualização. É a aplicação desta verdade nos dias de hoje. Para isso, ele precisa então se envolver com a comunidade, conhecer bem o seu rebanho, conhecer bem a igreja o qual ele está inserido. Bom, como ele faz isso? Primeiro, ele tem um conhecimento da realidade. É importante que o pregador conheça bem não somente a sua igreja, mas conheça o mundo que o cerca. Ele precisa saber o que está passando na economia, o que está passando na política, o que está passando no seu bairro, com as famílias daquela sociedade, para que ele então possa trazer a palavra de Deus para esse momento real de cada pessoa. Ele precisa então conhecer as possibilidades de aplicar as verdades bíblicas para as pessoas. Exemplo, estamos agora, e esse vídeo está sendo gravado nesta época de pandemia. Encontramos muitas pessoas aflitas, depressivas, angustiadas, ansiosas, outros temerosos. Como aplicar a palavra de Deus a essa realidade? Vocês estão entendendo? Esse é o papel da contextualização. Saber como pegar verdades eternas, onde Deus fala de consolo, de segurança, de soberania, e aplicar agora nesse contexto de pandemia. O pastor, ele tem que ser um instrumento de Deus, onde a verdade vai ser aplicada ao coração de cada um de seus ouvintes. Os seus ouvintes precisam dizer o seguinte: agora eu sei o que Deus quer comigo. Eu entendi a palavra do Senhor. Além disso, essa ideia de contextualização, e aí aqui é um cuidado, não é com o objetivo de angariar conteúdo para o sermão. Eu tenho visto muitos pregadores buscando na história, na psicologia, na filosofia, na antropologia, recursos e conteúdo para o seu sermão.
Mas isso é um erro gravíssimo. A ideia de um estudo contextualizado é a ideia de aplicação da verdade bíblica para os nossos dias. É uma compreensão da realidade. O pregador, ele precisa, por exemplo, ler bons jornais, boas revistas, ele precisa assistir bons filmes, boas séries, para que ele entenda a realidade. Se possível, e se ele quiser, fazer um outro curso na área de humanas ou ciências sociais, sim, ninguém é contra isso. Mas devemos lembrar que isso é um sentido de contextualização, porque o conteúdo do sermão é a Sagrada Escritura. Nós temos afirmado isso continuamente. Nós pregamos a palavra, obedecemos aquilo que Paulo disse a Timóteo. Prega a palavra. E somente isso. E aí as outras ciências, as outras informações, aquilo que nós estamos vivenciando na nossa realidade, é apenas uma contextualização da verdade bíblica. Sobre isso, John Stott faz o seguinte comentário, um comentário pertinente. Fico contente com esta ênfase, que ressalta que o estudo do mundo moderno começa com as pessoas e não com os livros. Os melhores pregadores sempre são pastores diligentes, que conhecem as pessoas do seu bairro e da sua congregação, e que compreendem o cenário humano com toda a sua dor e prazer, glória e tragédia. Você precisa conhecer a comunidade eclesiástica que você está inserido. Você precisa conhecer a comunidade, o bairro em que a sua igreja está inserida. O pregador, ele é um estudioso da Bíblia, ele é um estudioso de bons livros teológicos e é um estudioso da situação atual do mundo, da sua sociedade e da igreja. Caminhando para o próximo ponto, como você pode olhar aí no nosso slide, queremos falar então desse preparo agora, focando na formação ministerial. Este é um ponto que queremos tocar com muito cuidado. Porque sabemos que Deus tem usado homens para expor a sua palavra, cristãos para expor a sua palavra em vários lugares, e esses ainda não tiveram uma formação ministerial. Entendemos que isso se dá não por falta de interesse, mas muitas vezes por não ter acesso a essa formação, por morar em locais longínquos, tanto no Brasil como em outras localidades do mundo, por não terem a condição financeira para se chegar a um local de formação ministerial. Bom, diante disso, entendemos que Deus pode usar esses irmãos, Deus pode usar essas pessoas como tem usado até hoje. E Deus tem sido glorificado em suas vidas e a igreja tem sido edificada por essas pessoas que pregam fielmente a palavra de Deus. No entanto, reforçamos que é necessário sim uma formação ministerial. É necessário que aquele que é vocacionado para o sagrado ministério, aquele que foi chamado para expor as Sagradas Escrituras, busque uma formação ministerial em algum seminário teológico. O seminário teológico vai capacitar e dar ferramentas necessárias para que alguém possa expor a palavra de Deus. Diante disso, nós começamos a perceber que é necessário uma formação sólida e bíblica, teológica, para exercer o ministério da palavra. Além disso, também entendemos que é necessário a continuação dos estudos, uma pós-formação ministerial. É necessário que aquele que foi chamado para o ministério da palavra, mesmo que depois passe pelo seminário, por uma faculdade teológica, busque alguma pós-graduação, uma pós-formação na área da pregação ou em qualquer outra área teológica. Isso é o que nós chamamos de formação continuada. Também entendemos que você que talvez não tenha acesso a uma formação ministerial, mas tem sido usado por Deus para expor a palavra, você pode fazer cursos presenciais de pregação ou ao mesmo tempo de EAD e assim obter alguma formação, algum ensino para expor melhor a palavra de Deus. É necessário que você tenha essa formação. É necessário que você busque esta formação. Não abra mão disso. Busque ferramentas que vão lhe capacitar para o ensino da palavra. Continuando então, chegamos ao nosso terceiro e último ponto, que é a biblioteca pessoal.
Como falamos lá no ponto estudo de livros teológicos, hoje nós temos uma enxurrada de livros em língua portuguesa. Além também de ter vários autores brasileiros produzindo muito material, muito livro. O pregador, ele é alguém que necessita de uma boa biblioteca pessoal. Isso faz parte do seu preparo. É necessário que gradualmente ele vá adquirindo novos livros. E esses livros lhe serão fundamentais para preparar um bom sermão. Além disso, de conduzir este homem ao estudo e assim lhe dando mais conteúdo teológico. Então, indicamos aqui alguns livros que você pode comprar no sentido não de escritor e não de tema, mas de necessidades. Nós temos, por exemplo, os livros doutrinários. Livros que falam da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, do Espírito Santo. Livros com um cunho teológico, como as teologias sistemáticas, para que você conheça melhor as doutrinas cristãs. E quando se deparar em algum texto bíblico que vai tratar de uma determinada doutrina, você sabe falar sobre aquela doutrina, porque você tem o livro e está à sua disposição na sua biblioteca. Comentários bíblicos. Eu tenho falado muito para os nossos alunos aqui no seminário. Invistam em comentários bíblicos. Eles são imprescindíveis para que você tenha, então, material de pesquisa na preparação dos sermões. Lembre, nós já falamos sobre isso. A Escritura é inspirada. A Escritura é a revelação divina. No entanto, Deus iluminou outros homens, e esses homens então produziram bons comentários bíblicos, que são ferramentas necessárias para nós hoje. A Cultura Cristã, Vida Nova e tantas outras editoras têm bons comentários bíblicos que eu recomendo que você pesquise e compre e comece a colocar na sua biblioteca. Exemplo, eu vou pregar então o Evangelho de Mateus. Eu decidi, guiado por Deus, que vou expor todo o Evangelho de Mateus. Será uma série de pregações expositivas no Evangelho de Mateus. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o texto grego, eu tenho o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, para que eu possa compreender melhor aquele texto. Iluminado pelo Espírito de Deus, eu posso chegar à interpretação correta daquele texto e entender o que Deus quis falar através da sua palavra naquele texto. Mas da mesma maneira como Deus me iluminou para que eu compreendesse aquele texto sagrado que se encontra no Evangelho de Mateus, Deus também iluminou outros homens, pastores, professores, que se dedicaram ao ministério da palavra e que também foram usados por Deus para chegar ao entendimento correto daquele texto bíblico. Então, não me custa nada ter aquele comentário na minha biblioteca pessoal e, ao mesmo tempo, recorrer a eles na preparação do sermão. Eu faço isso. E isso tem me ajudado muito. No processo da minha exegese, da minha interpretação bíblica, eu vou para o texto, tanto na língua portuguesa, na Bíblia, quanto no texto grego. Faço a minha exegese. Chego às minhas conclusões pessoais. Chego à estrutura do sermão. Mas, ao mesmo tempo, pesquiso em outros homens de Deus o que eles concluíram a respeito daquele texto. E muitas vezes cito esses homens no meu sermão, ou esses amados irmãos, alguns ainda estão conosco e outros não, contribuem para que eu tenha conteúdo na exposição da palavra de Deus. Também é necessário que você tenha livros para lhe auxiliar na exegese. Esses livros são fundamentais que você tenha. Indico, por exemplo, o Manual de Exegese do Stuart Fee. É um livro publicado pela editora Vida Nova. Esse livro, assim como outros também na área de exegese, ensina os passos, os procedimentos para que eu chegue à compreensão exata de um texto bíblico. O pregador precisa dessa biblioteca pessoal. Você não pode abrir mão disso. Faça esse investimento. Compre bons livros. Tenha um bom acervo na sua casa. Dedique-se à leitura. Esse preparo, como vocês viram, ele está muito voltado para a questão intelectual.
do pregador. E isso é um fato. O pregador, ele precisa, ter um certo grau de intelectualidade para expor a palavra de Deus. Ele depende tanto do Espírito Santo, como também ele depende dessa intelectualidade para expor corretamente as Sagradas Escrituras. O Espírito de Deus aqui e o homem aqui. Deus conduz esse homem. E essa intelectualidade está na dependência do Senhor. Para isso, é necessário que você então estude, tenha uma formação ministerial e tenha uma biblioteca pessoal. Querido aluno, se prepare. Seja alguém aprovado para o ministério da pregação. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula.